O Fórum contra os Agrotóxicos nasce já há mais de 15 anos em Curitiba, com profissionais de todas as áreas, funcionários públicos, pessoas interessadas, em razão da problemática do uso dos venenos agrícolas. Nós sempre nos reunimos em Curitiba, praticamente fazíamos isso uma vez por mês, para encaminhar essas discussões realmente ligadas à questão da saúde pública, as contaminações, as internações hospitalares em razão dessas contaminações, além de que ainda temos e tínhamos, né, vários casos de suicídios ligados à utilização desses produtos e principalmente relacionado à atividade dos agricultores. E isso vem já de há muito tempo. Nós fizemos várias discussões, mas as discussões que tivemos lá foi em relação ao programa de análise de resíduos em alimentos, onde se constatava também a presença desses químicos na nossa alimentação do dia a dia. Então, entender os agrotóxicos é entender que nós temos uma produção no campo, nós temos os problemas com os agricultores, mas nós temos também a vida da cidade. Esses produtos também vêm para a nossa mesa, e nós acabamos também nos alimentando e também sofrendo as consequências desses problemas. E nós vamos ver aqui hoje como isso está sendo encaminhado atualmente, para que tenhamos aí, possamos dar mais esclarecimentos à sociedade. Nós estamos cada dia mais envolvidos com isso, nós temos aí as pessoas que levam isso para dentro das suas casas, a pretexto de usar isso como desinfetantes em casa, etc., saneantes, pensando que estão levando um produto inofensivo para a sua casa e estão lá levando problemas que podem causar agravos à saúde. As pessoas hoje não querem ter aquele, entre aspas, incômodo de limpar um terreno, de varrer uma folha que cai da árvore, usam esses produtos nas suas gramas, nos seus quintais, pensando que estão aí abreviando ou melhorando a sua condição, deixando seus gramados bonitos, mas não sabem os problemas que isso tem causado e podem causar a todos nós, aos seus parentes, aos seus queridos de casa, aos seus vizinhos, inclusive, que acabam sendo expostos a isso, e sabemos que esses produtos não são sequer autorizados para que sejam usados aí dentro da área urbana. Eu gostaria então, como nosso primeiro palestrante, gostaríamos de ouvir o professor Carlos Hugo Rocha, por gentileza. A água de Ponta Grossa vem daqui, da represa do Alagados, a outra parte vem do mesmo rio, uma outra represa rio abaixo, ao fundo está a cidade, e a água que nós tomamos vai depender de como as terras são manejadas na bacia hidrográfica como um todo. Quanto melhor for esse manejo, melhor vai ser a qualidade da água. Então está aqui, está ali o manancial do Alagados, está ali os 2 pontos de captação, está ali a cidade precisando de água, e esses 45 mil hectares produzem água para a cidade. Ou seja, a quantidade agora, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, vai depender do manejo dessa bacia hidrográfica como um todo. Algumas situações chegam ao ponto de ser ridículo. Tão vergonhoso que é uma situação como essa. Nós estamos na bacia do manancial, são rios, 50 metros ali é a PP de nascente, que deveria ter, e mais 30 metros ao longo de cada curso da água desse. Dessas 10 nascentes, todas elas não têm proteção nenhuma. À medida que o cidadão está plantando, está passando fungicida na soja, evidentemente que ele vai estar contaminando a água, que vai ser cedida para 330 mil pessoas na cidade. É inevitável isso. Entender o problema, conhecer a dimensão do problema e saber agir no problema é o ponto que nós temos que debater. Como tratar isso? Como buscar essas alternativas? Os dados de contaminação por agrotóxico de água são muito caros. Cada análise para uma molécula custa R$400 a R$500. Poucos laboratórios são capazes de fazer isso. E, portanto, esses dados até recentemente, 4, 5 anos atrás, a gente não conseguia de jeito nenhum. Selecionei o glifosato, que é o produto químico mais usado no mundo, no Paraná, no Brasil, e peguei os dados ali de datas diferentes, e todas elas estão bastante abaixo do limite estabelecido pela legislação brasileira, que é 500,
né? Os dados aí estão abaixo de 75 e abaixo de 25. Pode passar? Mas aí tem um aspecto importante nisso. A data da coleta dessas amostras é março, final de março. Final de março, mais de 80% da safra de verão já foi colhida. Se eu quiser procurar uma época boa para amostrar o rio, para não encontrar nada, vai ser mais ou menos nessa época. Então a água está boa, ela tem qualidade, mas puxa vida. Então temos que fazer mais, em que época do ano, em que situação. Se eu quiser procurar água que não esteja contaminada na bacia do Alagados, a gente acha. O inverso também é verdadeiro. Pode passar? Agora, percebam que o limite no Brasil é 500, certo? O limite máximo. Na União Europeia, o limite tolerado é 0,1. Ou seja, no Brasil a tolerância é 5.000 vezes maior do que aquilo que é tolerado na Europa. Poxa, será que nós somos tão mais fortes assim? Será que nós somos tão mais resistentes? Acho que não. Né? O brasileiro come. A qualidade da comida é diferente, enfim. Né? Quando a gente traz esse dado de 0 a 1 para a nossa realidade, a realidade se torna muito mais complexa. Novamente, não é ficar disputando Corinthians versus Palmeiras. É como encontrar alternativas reais, concretas, para que isso possa ser eliminado de preferência. Pode passar. Aqui mostrando aí a tolerância no Brasil e na Europa para alguns produtos químicos. Sempre maior no Brasil. Pode passar? E uma alternativa que a nossa cidade, a nossa sociedade deveria estar apoiando, por exemplo, nesse caso, seria a implantação do Parque Nacional, que é outra polêmica, outra briga que a gente não consegue sair do lugar. Se a área é desapropriada, trazemos recursos federais, se desapropriamos essas propriedades e garantimos o que é floresta, a sua preservação e aquilo que é agricultura, a sua regeneração, evidentemente que é importante para a água, é importante para a cidade, para agora e para o futuro. Para isso que serve o modelo de conservação. Então, nós, como sociedade, deveríamos estar forçando a barra para que essas áreas pudessem ser efetivamente desapropriadas e incorporadas ao Parque Nacional. Mais ainda, nós devíamos estar criando condições para que mais áreas fossem incorporadas a esse processo de conservação, porque isso ajudaria a resolver o problema. A segunda coisa básica que nós podemos incentivar e devemos incentivar como sociedade é o manejo integrado de pragas. Se a gente for um pouquinho competente, em 2, 3 anos de trabalho, a gente diminui pela metade. É possível fazer isso. Vou repetir palavras de um agricultor, dos melhores da região. Nós fazemos manejo de praga, nós somos referência, e isso custa, nós economizamos $80 por hectare por ano. O agricultor que planta 500 hectares, isso significa R$160 mil numa safra agrícola. Então, economicamente é importante para o agricultor. Agora, então nós temos que incentivar o manejo de pragas. Mas na verdade, o que a gente faz é subsidiar os agrotóxicos. Né? Vai ser apresentado os dados disso. Mas nós temos 60% de redução do ICMS. Eu vou comprar um remédio, eu pago 21%. Vou comprar comida, eu pago 17%. Vou comprar agrotóxico, eu tenho redução de 60% do total do ICMS. Poxa vida, se nós pegarmos essa redução, esse valor, e aplicarmos em trabalho, em conhecimento, em geração de informação científica, e gente no campo fazendo e aprendendo e divulgando, usando extensão, a Emater, o IAPAR, a universidade, poxa vida, a gente pode mudar esse quadro. Tem condições de mudar esse quadro. É possível atuar nisso para produzir ganho de qualidade e, poxa vida, vamos criar outros tipos de emprego, outras oportunidades de técnicos com capacidade para orientar agricultores em diminuir e economizar dinheiro. Além disso, nós temos que diversificar a produção, temos que diversificar a paisagem, temos que... As universidades, as grandes universidades do mundo da área agrícola estão trabalhando com isso, estão incentivando isso, estão pesquisando isso, estão trabalhando com os agricultores para que a gente tenha essa perspectiva. Nós temos que criar, como que nós criamos políticas públicas para que o agricultor não precise plantar soja todo ano, que é a única fonte rentável da produção. E, obviamente, que o solo sadio, solo com alto teor de matéria orgânica, solo estruturado, solo com baixos teores de contaminantes químicos vai ser um solo saudável. Ser um solo saudável
ele vai produzir alimentos de qualidade, como a gente está vendo aqui, sem fertilizantes, certo? Solo saudável, a planta não vai ser atacada, ou vai ser atacada em menor escala. O dano econômico é diferenciado. O inverso é verdadeiro. Quanto mais a gente destrói o solo, mais a gente favorece o ataque de pragas e doenças. E o que a gente faz rapidamente, então, né? Já devo ter uns 2 minutos para terminar, do nosso trabalho na universidade, pode passar. Somos uma equipe, temos aí uns 25, 30 pessoas trabalhando com a gente, somos dois professores que são os únicos funcionários da universidade, temos mais 2 professores colaboradores novos que se integraram na equipe, que têm feito a diferença muito grande para nós. Mas todo o restante da equipe não são funcionários da universidade. Nós conseguimos, através de projetos, manter uma equipe trabalhando para poder produzir isso. Pode passar? Trabalhamos com ensino, pesquisa e extensão, integrando isso com foco na agricultura familiar, que é o que pode passar, que é o que precisa lá, e com base no princípio, nesse modelo, que o modelo intensivo não serve para pequena propriedade. A escala de produção, a margem de lucro, você sabe, muitos agricultores que estão presentes aqui, que trabalham com isso, sabem que a margem é pequena. Se você tem 1.000 hectares, um pouco vezes 1.000 dá bastante. Um pouquinho de lucro vezes 10 não sustenta mais a propriedade agrícola. Então nós temos que ser mais competentes do que a produzir novos modelos econômicos e sustentáveis de produção para a agricultura familiar. Eu vou só finalizando, acho que eu finalizo aqui. Então o foco do trabalho é nesses elementos que estão aqui, né, do quadro. Primeira coisa, para trabalhar com um modelo alternativo para a agricultura, primeiro para a pequena propriedade, mas ele se aplica para médias propriedades também. Mas o primeiro ponto é a educação ambiental. Eu tenho que garantir a água, eu tenho que garantir a proteção da água que chega para o agricultor, eu tenho que garantir o solo e a conservação desse solo. Com isso, a gente cria uma oportunidade para que, né, o sistema econômico possa ser trabalhado. De que maneira? Através de orgânico, uma realidade, uma grande oportunidade do mundo. O Paraná tem condições de ser o grande produtor de orgânicos do Brasil, pela realidade do Estado, pelo potencial agrícola e pela oportunidade que a gente tem para fazer isso. Nós precisamos de políticas públicas corretas que incentivem isso e que tenham continuidade. E isso seria um alento aí como modelo. O manejo de loja de pastagem é outra coisa fantástica. O pastoreio rotacional do vazão, com baixíssimo custo, o agricultor pode produzir leite de qualidade, com baixíssimo custo, dentro de uma outra perspectiva de produção. A semente crioula, não vou entrar em detalhes pelo tempo, mas também um potencial fantástico de trabalho de altíssima tecnologia, selecionada muitas vezes por mais de 80 anos, por algumas famílias que estão selecionando sementes adaptadas à sua realidade, aos seus solos, ao seu relevo. Como transformar o produto, né, para agregar valor através da agroindústria, o manejo agroflorestal da erva mate na região sul e do Paraná, e a questão do comércio, que é o grande gargalo para a agricultura familiar, para a pequena propriedade e para a agricultura orgânica. Bem ou mal, o agricultor produz, mas na hora de comercializar é mais complexo. Então também estamos aprendendo muito com as experiências dos agricultores e ajudando a construir oportunidades para que esse tipo de produto possa ser vendido a um preço justo para o consumidor da cidade, que vai poder comprar um alimento de melhor qualidade. E que também isso possa para as escolas e para os programas públicos através da iniciativa pública. Muito obrigado pela oportunidade, desculpa pelo tempo. Gostaríamos de ouvir então a professora Sandra Scheffer, por gentileza. Boa tarde a todos. Na verdade, eu queria me apresentar rapidinho. Sou a professora Sandra Scheffer, do Departamento de Serviço Social. Também represento o Programa em Ciências Sociais Aplicadas e sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa Questão Ambiental, Gênero e Pobreza da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Essa pesquisa que eu vou estar apresentando aqui, eu gostaria de estar mostrando uma questão que às vezes a gente pensa no agrotóxico relacionado ao alimento, relacionado ao agricultor, né, relacionado ao trabalhador rural, relacionado ao solo, à água. Mas eu vou estar trazendo um elemento que é o morador urbano e que também tem, no caso específico de Ponta Grossa, uma relação bem específica.
Pode passar para mim, Carol. O município de Ponta Grossa, né, ele tem uma extensa área rural e urbana, né? Nós temos uma extensa área territorial, da qual nós temos ali na parte amarela, a parte que é denominada área rural, e a parte rosinha, né, a parte urbana. Essa parte rosa, que é a parte urbana, nós temos em torno de 98% das famílias morando na área urbana. Então, nós somos um município predominantemente urbano. Essa expansão do município, né, do seu território urbano, ela foi, ao longo do tempo, abraçando algumas áreas rurais. A gente vai mostrar alguns exemplos de algumas situações, né? Então, aqui nós temos vários loteamentos, conjuntos habitacionais, loteamentos particulares que foram sendo construídos, né, em áreas que poderiam ter sido fazendas, né, ou então agora elas se localizam ao lado de fazendas. O Recanto Verde é um exemplo, né, ali a gente tem a foto dele, foto aérea, e do lado a gente mostra a cerca da casa. A cerca da casa é a área agricultável, né? Nessas famílias a gente tem ido junto com as minhas alunas, nesse caso específico, né? Eles comentam que ao passar o defensivo, o produto o agrotóxico, mata não só o problema lá na agricultura, mas mata o que eu produzo no meu quintal, tenho problemas de pele, problemas respiratórios. Pode passar para mim. Aqui o Três Rios, Manacás e Los Angeles. E é desse local que surge essa pesquisa. Há mais ou menos uma década atrás, 4 professoras, eu e mais 3 do nosso departamento, a gente começou a observar essa situação ao fazer projetos de extensão na comunidade. Isso nos chamou muito a atenção, pelas reclamações das famílias que ali residiam. Aqui é a região do Bom Sucesso, né? Então já faz mais de 10 anos que a gente vem pesquisando. Atualmente eu e a professora Rede prosseguimos com essas pesquisas, né, junto com os nossos alunos. Ali a gente vê também somente uma rua que separa a comunidade da fazenda, né? Ali são produções sequenciais de vários produtos, né? E que vão sendo aplicados os agrotóxicos, então, de acordo com a produção. Gostaria de mostrar que também tem um exemplo ali na ponta, né? Onde é o Conjunto América. Ali a gente tem uma cerca, como se fosse uma cerca viva, né? Tem bastante árvore em volta. Então, esse é um exemplo positivo, no sentido de que, pelo menos, tem uma proteção da comunidade e, então, a parte de agricultura. Pode passar para mim. Aqui é o Três Rios e Manacás, né, mostrando que somente o que separa a comunidade é essa rua da agricultura. Para que essas famílias, muitas delas trabalham em outro bairro, elas necessitam passar por dentro da plantação para ir trabalhar, então, no outro bairro. Ali é o exemplo da pessoa indo para outro bairro. Santa Mônica também tem um exemplo ali, também pega algumas famílias que são diretamente ligadas a essa área limítrofe. Pode passar para mim. Esses são alguns exemplos, gente, tem mais, né? Condomínio Morados de Terra Nova, na região de Nossa Senhora das Graças. Pode passar. Gralha Azul, também. Pode passar para mim. Jardim Amália. Ali também minha foto aérea. Pode voltar? Na foto aérea. Também o quintal da sua casa, a cerca de quintal da sua casa, é a grande propriedade ali da fazenda, né? Pode passar. Lagoa Dourada, Panamá, Londres e Costa Rica, também é um exemplo. Nesse caso em específico, a gente vê, além das moradias, né, a gente vê ali uma construção ali dentro dessa área. Essa construção é uma escola municipal.
né? Ela é uma escola que atendia inicialmente só a região ali do Lagoa Dourada. Com a construção de inúmeros conjuntos habitacionais para lá, essa escola foi abraçando essa demanda, né? E hoje ela tem mais de 1.000 alunos, é uma maior escola municipal em atendimento de demanda, né? Então, ali nós temos o exemplo da escola precisamente. Então, a escola e a área com a agricultura do lar. Essa relação, na verdade, eu gostaria de mostrar uns depoimentos também rapidinho, né? Esses relatos, eu não vou estar lendo aqui, mas vocês estão vendo ali. Mas assim, o que chama a atenção desses depoimentos, né? É quando a gente pergunta o que acontece. Eles falam muitas vezes, né? Porque muitas vezes são pessoas simples, né? É como se fosse uma neblina, como se fosse uma cerração na hora em que passa a máquina, né? Colocando então o produto lá. E a gente é obrigado a ficar dentro de casa, né? Porque a gente não consegue respirar, sentir toda essa situação ali. Pode passar para mim. E o que sente geralmente, né? Dor de cabeça, náusea, tontura. Isso são relatos da comunidade. Essa situação que a princípio pode ser uma coisa momentânea, né? E a gente tem tem parte da comunidade que a gente trouxe estar aqui, né? A gente convidou para estar aqui, estão. Na sequência, de acordo com as pesquisas, isso pode se transformar em situações bem agravantes, né? Então, essa reclamação que pode parecer pequena, ela pode se agravar. Na verdade, era isso que eu gostaria de apresentar. Muito obrigada. Gostaria que a Lídia, então, contasse um pouco da sua história, para que todos os senhores entendam como é essa problemática dos venenos. Em 2015, para minha surpresa, o Dr. Edgar chegou e me disse que eu era uma paciente com uma doença que eu ia ter pela vida inteira. Era definitivo. Eu não ia ter mais cura e ia ter que me acostumar com essa ideia de que eu ia só me tratar para viver, ter uma qualidade de vida. Aí a luta continuava, porque entrei na justiça com processo, na Justiça do Trabalho em 2015, mas também estava no INSS, de meses e meses de perícia, de ano em ano, não reconheciam minha incapacidade, não me pagavam meu direito e eu sofrendo. Nem o SUS, nem a empresa me ajudava e eu morrendo. Em 2017, com uma ação na Justiça, se decide que, numa ação judicial, saiu minha aposentadoria por invalidez. Mas lá já eu não tinha mais outra forma de trabalho, para nenhuma outro trabalho. Então eu estava condenada a viver essa vida miserável que eu tanto falo. Então foram anos e anos até o diagnóstico, os sintomas acontecendo, e quando chegava no médico se dizia assim: eu estou vomitando, eu estou com dor de cabeça, eu estava alucinando, ficando maluca, porque os venenos alucinam a gente, e os médicos não entendiam isso. Perdeu-se muitos e muitos anos da minha vida. Agora eu passo constantemente por coisas que são tão assim que às vezes me revolta e outras me dá força para estar nesses momentos dizendo assim: cada pessoa que está aqui hoje, que está em qualquer lugar, pode ter os mesmos riscos, porque nossa água está envenenada, nosso alimento está envenenado. Quem trabalha com veneno corre riscos mais ainda, porque os IPIs não são seguros, porque no dia que eu tive uma intoxicação, que eu fui para o hospital, eu usava o IPI, e esse não garantiu que eu quase morresse. Quando você escuta as pessoas, uma ministra dizer: eu vou liberar, mas esse agrotóxico é menos tóxico. Como menos tóxico? Ela já disse tudo, é tóxico. Como que vai ser menos tóxico no alimento que você vai se comer? Então ali tem problema, e eles querem passar para o consumidor que isso é bom, que é seguro. Não tem segurança de nada. Eu hoje, quando abro a torneira na minha casa, eu tenho nojo da água, saber que ela já vem envenenada, porque hoje tem as pesquisas que mostram que tem veneno na nossa torneira e que isso vai afetando mais e mais a nossa vida. Isso não pode ser mudado. Quando isso é natural, é saudável. Quando se coloca tanta coisa, ele vai fazendo a mudança, e nós não fomos feitos para essa mudança. Somos feitos seres humanos.
E não podemos ficar sofrendo com tudo isso que estão nos colocando, que estão dizendo que é bom, falam que é seguro, nunca foi. Isso é horrível quando passam para a gente por causa daquela coisa chamada ganância por ganhar mais. Isso que dói mais em mim hoje, porque alguém quis ganhar tanto em cima do meu trabalho que me condenou essa vida que hoje eu falo que é miserável, que é difícil viver isso tudo, o acesso mesmo à saúde, que tem que estar brigando na justiça para ter um tratamento, e mesmo assim você não consegue. Hoje você não consegue tudo. É muito triste essa vida. E um dia me chamou a atenção quando uma médica chegou e disse para mim assim: quando você olhar para o litro de agrotóxico, o que ele tem nele? A gente falou para ela assim: tem uma caveira do ser humano ali. Então, para que ele foi feito, será? Porque o que você compra tem um símbolo, e esse símbolo reflete. Por que tem uma caveira de ser humano lá? É para acabar com a gente mesmo. Só que nunca me toquei com isso. Só fui me tocar, eu só fui saber e chegar a essa conclusão depois da doença. Para mim, tarde demais. Já. Eu acho que ainda que quem está podendo fazer essa mudança, pensar diferente, que comece a pensar agora, porque a gente também não tem tempo. Do jeito que as coisas estão indo desenfreadas, a gente não pode pensar daqui 100 anos. Daqui 100 anos não dá mais. Talvez seja tarde demais. Como muitos dizem, talvez daqui 5 anos seja tarde, talvez 10 anos seja tarde. Porque isso, o tempo não espera. E cada vez querem mais jogar sobre a terra, sobre a água. É mais agrotóxico e mais agrotóxico. É o que mais se quer, por causa dessa ganância. Querem só o dinheiro, mas as nossas vidas não importam. E hoje não é falar com o culpado agricultor que não quer mudar. Talvez ele queira, mas ele não consegue sozinho. E assim, ele tem que ter a consciência e buscar força, fazer grupos, juntar força para que isso aconteça. Para essa mudança acontecer, não é sozinho que se consegue. Eu, às vezes, quase choro quando eu escuto alguém dizer assim: eu estou morando no interior e eu pulverizo a minha verdura. Meu Deus, por que isso? Eu, quando morava no interior, eu tinha meu quintal. Eu nunca pulverizei minha verdura, porque eu queria meu alimento bom. E hoje escutar que as pessoas tinham isso se perdeu no tempo, por causa que está tão oferecido assim, passa lá para evitar o bichinho, mas o bichinho faz parte do nosso meio, ele não precisa morrer para nós ter que se alimentar. Muitos deles vão fazer parte da vida das plantas lá, isso é necessário. Então hoje eu deixo para cada um uma reflexão, todos nós estamos neste mesmo barco, é hora de cada um olhar para essa situação e ver: eu quero uma vida dessa, eu quero viver assim. Mas também agora já estou sabendo, essa informação chegou até mim. Porque quem dera, se um dia alguém chegasse e tivesse me falado isso, eu não estaria hoje aqui nessa situação. Eu poderia ter a chance de ter mudado. Muito obrigada a todos. Eu sou Margarete Matos Carvalho, Procuradora Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho de Curitiba. Estou em Curitiba, tenho conosco aqui a minha colega Cibele, Procuradora do Trabalho aqui em Ponta Grossa, que veio acompanhar essa atividade do dia de hoje. O meu tema é esse: agrotóxicos e os impactos na saúde e no meio ambiente. Então, o consumo de agrotóxicos cresceu 700% nos últimos 40 anos, enquanto a área agrícola, a área plantada, apenas 78% no mesmo período no Brasil, segundo dados da Embrapa. Recentemente nós tivemos uma alteração na classificação toxicológica e também dos rótulos. A explicação da Anvisa é que estaria atendendo um padrão internacional e que por isso ela alterou. Então, produtos que causam úlceras, corrosão na pele, opacidade da córnea, estes produtos eram extremamente tóxicos, considerados como extremamente tóxicos. Com essa nova classificação, apenas os que causam morte, quando ingeridos, né, a gente está falando de uma situação bem absurda, de alguém ingerir propositadamente, até para, como a gente sabe, muitos casos de suicídio se dão dessa forma, ou quando inalados ou contato com a pele, se ele causar morte. Nessas situações, são identificados como extremamente tóxicos. Quais são as culturas que mais usam agrotóxicos no Brasil? Nesse círculo, né, nós temos ali 52% de soja, é o que a gente mais produz, o que mais usa agrotóxico, depois 10% cana, 10% milho,
7% algodão, 4% trigo, 3% café, 2% de pastagem, depois vem arroz, feijão e os demais. Contaminações intoleráveis. O que nós, enquanto sociedade brasileira, entendemos como intolerável, né? É intolerável, por exemplo, que nós continuemos permitindo as pulverizações aéreas. Os estudos apontam que pelo menos 70% dos agrotóxicos que são jogados desses aviões, eles se perdem, se transformam em deriva e contaminam ar, solo, água, flora, fauna e contamina tudo, por onde passa, né? Contaminação intolerável. Leite materno. 21 estudos brasileiros, todos detectaram a presença de ao menos um resíduo de agrotóxico no leite humano. O leite humano considerado o alimento por excelência, o melhor alimento, e que todos os pediatras incentivam as mulheres a amamentar os seus bebês, inclusive até 1 ano, 2 anos, enfim, quanto for possível, por ser o melhor alimento conhecido, está contaminado de agrotóxico. Uma maternidade no Piauí constatou a contaminação por glifosato em 83,4% das amostras de leite materno. Agrotóxicos na água de abastecimento humano, voltando aqui, a fonte é o Ciságua, né, de 2014 a 2017, eu acho que está ali, não consigo ver. Né, dos 27 agrotóxicos pesquisados na água de consumo, 21 estão proibidos na União Europeia. Em relação às abelhas, né, nós temos aí várias informações de mortandade de abelhas em grande quantidade, 400 milhões de abelhas no Rio Grande do Sul, parece que só no ano 2017. Nós não temos muitos dados em relação ao que aconteceu no Paraná, infelizmente, não temos essas informações. Sabemos que a mortandade aconteceu em vários estados, mas no Sul mais acentuadamente. Por que a gente tem que falar das abelhas? Por que falar de mortandade das abelhas é tão importante? É só porque atinge quem está produzindo mel, vai perder dinheiro com esse negócio? Não. 71% das culturas agrícolas que respondem por 90% da alimentação mundial dependem da polinização das abelhas. Então, falar de abelhas, de continuidade da vida das abelhas, é falar da continuidade da vida dos seres humanos. E falar de mortandade das abelhas pode significar também o fim da raça humana, porque estão intrinsecamente ligadas. Qual que é a situação do Paraná? A gente já falou, o Brasil é o maior consumidor. Dentre os estados brasileiros, o Brasil costuma ficar em segundo e terceiro, trocando às vezes de lugar com São Paulo, mas nesse momento o Paraná está em segundo lugar. De 2012 a 2018 consumimos 645 milhões de quilos de agrotóxicos. Pense o que é isso. Os 10 municípios no Paraná que mais consumiram agrotóxicos de 2012 a 2018, dados aqui do Ciságua da Pá, primeiro Cascavel, depois Tibagi, Assis Chateaubriand, Castro, Candói, Toledo, Guarapuava, Cordélia, Palotina e Palmeiras. Aqui na região de Ponta Grossa, essa é uma audiência coletiva que não é só para Ponta Grossa, mas também para os municípios vizinhos. Castro está em 4º lugar, né, como eu acabei de ler, Palmeira em 10º lugar e Arapoti em 20º lugar. Em relação às doenças causadas pela exposição aos agrotóxicos, as mais comuns são as neoplasias e as malformações. Ponta Grossa e região. A região de Ponta Grossa, de 2012 a 2018, consumiu 52 milhões de quilos de agrotóxicos. Em 2018, o consumo foi de 7,3 milhões de quilos por habitante. O que equivale... Não, por habitante não. 7,3 milhões em 2018. O que isso significa? Que cada habitante consumiu, em média, 11,7 quilos de agrotóxico. Quando eu falo consumiu em média, óbvio que a gente não está dizendo que vocês foram lá, pegaram e consumiram 11 quilos. Estão expostos, em média, a essa quantidade. Obviamente que vai ter gente exposta a uma quantidade muito maior e outros uma quantidade muito menor. Mas essa é a média. Dos 27 agrotóxicos encontrados nas águas, 20 estão associados a câncer, alterações no desenvolvimento do feto e do bebê e distúrbios endócrinos, que são esses aqui que vocês estão lendo, né? Alaclora, trazina, carbendazim. Agora vamos falar do limite máximo de resíduos em alimentos. Desse estudo da Larissa Bombardi, que eu mencionei, faz um comparativo entre o Brasil e a União Europeia para a gente ter uma ideia de como o assunto é tratado lá e de como é tratado aqui no Brasil. Né? O Malation, o limite para o alface na União Europeia é de 0,5
No Brasil é de 8, ou seja, 16 vezes maior. No caso do brócolis, o nosso limite é 250 vezes maior do que o permitido na União Europeia. O efeito dos agrotóxicos, considerando apenas a exposição prolongada. Eu não vou ler um por um, porque é muita coisa e obviamente, a gente tem pouco tempo, né? Mas eles causam distúrbios neurológicos, distúrbios visuais, distúrbios gastrointestinais, distúrbios reprodutivos e do sistema endócrino, distúrbios de comportamento, distúrbios auditivos, distúrbios respiratórios, distúrbios cardiovasculares, distúrbios dermatológicos. Então, se pudéssemos ler assim cada um dos problemas, eu acho que principalmente para quem tem contato, como está ali, prolongado e mais intenso, eu já vi muitas vezes alguns produtores se reconhecerem nesses sintomas. Puxa, eu sinto isso todos os dias, eu sinto aquilo todos os dias, eu sinto fraqueza, eu sinto a visão turva, lacrimejamento, dor de estômago, vômito, e não se relaciona à exposição aos agrotóxicos. Quando vai numa consulta médica, também não se faz o estabelecimento do nexo causal entre a exposição e aqueles sintomas apresentados pelas pessoas que buscam atendimento médico, o que é um problema muito grave de saúde pública no Brasil. As pessoas estão sendo, como eu disse, envenenadas, adoecendo em razão desse envenenamento e sequer têm o reconhecimento da causa que leva a esse adoecimento. E aí agora a gente vai para um ponto que eu ouvi a Larissa Bombatti falando numa entrevista e também numa palestra. Ela fala que se uma criança, né, de 20 quilos consumir 100 gramas de soja por dia, ela vai extrapolar em 20% que o seu peso corporal pode tolerar de glifosato só com a soja. Isso nós estamos falando do limite brasileiro. Então, vejam lá, 100 gramas de soja por dia. Quantos salgadinhos não são feitos à base de soja? Né? Ainda, uma criança de 20 quilos, se ela consumir 1 litro de água num dia, com resíduos dentro dos parâmetros permitidos, e de novo repetindo, o Brasil permite 5 vezes mais resíduos de glifosato na água potável do que a União Europeia permite. Essa criança chega ao limite de 60% do que o seu peso corporal pode tolerar de glifosato, sem ingerir nenhum alimento, só bebendo água. Então imagine o que não significa para as nossas crianças essa exposição diária, esse consumo diário de agrotóxicos. Né? A pulverização aérea. O deputado Tadeu Venere tem um projeto de lei estadual, inclusive a gente está coletando assinaturas para apoiar um apoio da população a esse projeto de lei, justamente porque nós entendemos que a pulverização aérea é uma tecnologia de imprecisão, não deveria ser usada, é uma coisa obsoleta, não há razão nenhuma para a continuidade do seu uso, a não ser que seja por interesse econômico de quem está lucrando com essa atividade. Por quê? Boa parte do produto não chega até a planta, né? A gente falou, até 70% é dispersado pela deriva. Então, em nenhuma situação a gente pode assegurar que não haverá efeitos nocivos, né? E por isso mesmo que nós temos que proibir a pulverização aérea. Nós temos aí em discussão, é o pacote que a gente chama de pacote do veneno. São as propostas, várias propostas de alteração da legislação atual, que foram aglutinadas e se encontram hoje nesse PL 6299, que é de 2002, e a gente faz aí uma contraposição a esse pacote do veneno, a um outro, ao PL 6670, de 2016, que trata da Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos. Pode passar. Então, esse PL 6299, o autor é o Blairo Macho, quando ele era deputado, e o substitutivo, quem fez foi o deputado aqui do Paraná, Nishimori, vocês já ouviram falar. Se alguém votou, né, nesse deputado, o substitutivo dele é todo no sentido de flexibilizar a nossa legislação, que, como vocês viram, já permite, inclusive, o estabelecimento de níveis inaceitáveis de resíduos, tanto na água como nos alimentos. E quais são as principais ideias? O primeiro dele é mudar o nome do agrotóxico. Vocês já perceberam que quem defende o uso de agrotóxicos não chama de agrotóxico, chama de defensivos agrícolas. Podem ver. Até o sindicato das empresas de defensivos agrícolas, eles não aceitam usar o nome agrotóxico porque está estampado no nome. Se fala agrotóxico, já relaciona diretamente ao que de fato é. Então eles querem usar nomes que sejam menos agressivos, que as pessoas não consigam de imediato entender a gravidade do produto. Então tem lá a ideia de se chamar
defensivo agrícola, pesticida, defensivo fitossanitário, vários nomes assim. Também querem retirar do IBAMA e da Anvisa a autoridade para, junto com o mapa, autorizar os registros. Também querem permitir a propaganda de agrotóxicos, hoje não, a lei não permite. Eles querem permitir, obviamente a indústria tem muito dinheiro para fazer propaganda. Se hoje já temos dificuldade para saber o que de fato significa a exposição ao agrotóxico, se eles começarem a fazer propaganda, a situação vai piorar. Também estabelece níveis aceitáveis de agrotóxicos cancerígenos. A nossa lei atual ela não permite que agrotóxicos cancerígenos sejam utilizados. E mesmo assim a gente tem um monte de agrotóxicos cancerígenos que sejam utilizados. E a lei está falando em limites aceitáveis, sem explicar muito bem o que seriam esses limites aceitáveis. Aí nós temos a proposta de uma política de redução de agrotóxicos, que é um projeto de lei federal, mas também é possível que um projeto de lei municipal aprove uma política como essa, né, para reduzir gradual e constantemente o uso desses produtos, para integrar várias ações, para atualizar registro, bancos de dados, para implantar um sistema de vigilância em saúde pública específica para a população exposta. Pode passar. Para proibir o uso de agrotóxicos nas proximidades de moradias, escolas, recursos hídricos, áreas ambientalmente protegidas, áreas de produção agrícola orgânica, enfim, para várias coisas. Então a gente tem um projeto de lei nacional tramitando com essa finalidade e, como eu disse para vocês, muito dificilmente vai ser aprovado, porque ele já está engavetado lá 10 sessões para voltar a ser discutido, não sei em qual comissão, e o outro projeto para flexibilizar está indo assim bem rapidamente. Então, qual é a nossa saída? Onde que a gente pode se pegar? No município. Vereadores, né? Nós temos 3 vereadores aqui de Arapoti. Vamos lá legislar em benefício da saúde, da população, em benefício do meio ambiente, contra essa máquina aí que está vindo como um trator para cima da gente, né? E aqui nessa camiseta diz isso, né? Você diz não ao veneno toda vez que compra de produtores orgânicos ou agroecológicos. Comprem de produtores orgânicos ou agroecológicos. Urgentes, além de comprar, né, desses produtores. Legislações municipais para reduzir o uso, por favor, nos ajude a encaminhar esses projetos de lei municipais. Nós vamos ficar à disposição aqui, nós temos modelo minutas de projetos de lei, conversar com o vereador mais acessível, buscar fazer uma discussão na Câmara de Vereadores, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir aprovar essas legislações. Criar fóruns municipais ou regionais de combate aos agrotóxicos para continuar fazendo a discussão desse tema, promover a agroecologia na região e comunicar os riscos dos agrotóxicos à população. A finalidade dessa audiência era isso, trazer informações para que, sabendo, a gente tenha a possibilidade de optar e dizer não, se achar que é o caso. Essa é a frase da Raquel Carson, que escreveu Primavera Silenciosa, uma das primeiras obras sobre esse tema, que é de 1962 e até hoje continua sendo tão atual. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos e todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês falando desse tema tão espinhoso, que nos traz tanta coisa, né, para refletir, para repensar. E fico à disposição aqui na mesa para ver quando abrirmos aí para as perguntas. Muito obrigada.